queda do regime sírio expõe o império de drogas de Assad. O fato é que o fim do regime da família Assad na Síria revelou a existência de enormes estoques de Captagon, uma droga estimulante ilícita e um esquema de exportação em escala industrial que ajudava a sustentar financeiramente a ditadura. Detalhe, milhões de movimentação. Isso explica, por sinal, o porquê de uma conta tão grande, né? Alguns bilhões na conta de Assad, e se estima-se aproximadamente que ele tem alguns bilhões guardado, né? Então é isso que nós vamos ver agora com mais detalhes, tudo isso e muito mais. O fato é que essa semana estourou, já se sabia, né? Primeiro, já se sabia que a família Assad era responsável em toda essa região do Oriente Médio e o mundo de uma forma geral, na produção de Captagon. Mas o que é isso? Que droga é essa? Do que se trata? É isso que nós vamos ver agora passo a passo para você tentar entender. O que acontece? Os rebeldes, né, que tomaram, a HTS, né, que tomou de forma relâmpago a Síria, descobriu uma série de laboratórios e de forma ilícita, tá? Que produziu de forma ilícita uma droga chamada Captagon. E detalhe importante é que, por sinal, a Aldiolane já avisou, tá? Aldiolane que provavelmente é o líder desse movimento e provavelmente o futuro presidente ou o que quer que queiram criar, que eu não sei como é que vai ser esse formato ainda lá na Síria, mas ele já deixou claro que o Captagon precisa parar de ser produzido, né? Tem que ser destruída essa droga imediatamente, né? E o que acontece? Essa droga, Captagon, ela ficou conhecida como a droga dos jihadistas. Se descobriu que muitos desses combatentes, principalmente no período, né, que estourou a Primavera Árabe lá atrás, usavam esse tipo de droga, né? E o fato é que jornalistas da AFP, todas essas informações que eu vou estar trazendo para você, não fui eu que inventei, tá? Eu estou trazendo um resumo de informações que a AFP e a DW são duas. A DW é alemã, a AFP é uma empresa a nível internacional, de imprensa internacional, que tem todo um cuidado especial, tá bom? E inclusive eu vou deixar uma das matérias, o link aqui é da DW, que é mais fácil de ler, tem como você colocar para traduzir, né? Em português e tudo, vou deixar aqui disponível para você ler na íntegra, tá? O fato é que, então, jornalistas da agência de notícia AFP foram autorizados a entrarem nesse armazém, em um desses armazéns, que é chamada Pedreira de Damasco. Inclusive, há indícios de que alguns desses laboratórios, tá? Não o armazém de estocagem, mas um dos laboratórios foi destruído por Israel. Acredita-se que sim. Por quê? Porque a população, esses dias atrás, estava sentindo um cheiro estranho vindo depois da explosão. Então acredita-se que foi um laboratório de Captagon. Beleza. Dito isso, o pessoal da AFP diz o seguinte, olha, depois que entramos e fizemos uma varredura, melhor dizendo, esse é o pessoal do HTS dizendo, né? Depois que entramos e fizemos uma varredura, descobrimos que esta é uma fábrica para Maher al-Assad e seu parceiro Amer Kiti, disse o combatente Al-Shami. Então encontraram uma fábrica de Maher al-Assad, que é o irmão de Bashar al-Assad, né? Maher, que é irmão de Bashar e agora também está supostamente foragido em Moscou, tá? Ele sofreu uma série de sanções políticas também recentemente, fora, né? Não na Síria, mas fora. E aí, continuando aqui a matéria, ele diz o seguinte, ó, encontramos um grande número de dispositivos que estavam recheados com pacotes de comprimidos de Captagon destinados a serem contrabandeados para fora do país. É uma quantidade enorme, é impossível dizer exatamente a quantidade, diz Shami. Então, tá aí a informação que começa a chegar. Deixa eu só trocar aqui, ó. Essa é uma imagem um pouco mais antiga de Maher e de Assad, né? Os irmãos Maher e Bashar, mas que dá para você entender um pouco de tudo que está acontecendo. O fato é que o Captagon sustentou o regime Assad, tá? E acredita-se que essa receita
sustentou o governo Assad durante os últimos 13 anos, né, da Guerra Civil na Síria para cá, e transformou o país no maior estado narcotraficante do mundo, segundo analistas. Olha que informação importante que a AFP trouxe. Transformou a Síria no maior estado narcotraficante do mundo. Isso, inclusive, vai de encontro a todo o conceito religioso que o próprio país, de certa forma, pregava, né? Inclusive, foi um dos motivos que a Al-Jolani deixou bem claro, olha, não vai de encontro o que nós acreditamos, né? As vendas eram tão expressivas, tá? Que se tornaram, de longe, o maior produto de exportação sírio, né? Lembra muito o caso, anos atrás, o caso do Afeganistão, né? Que produzia, era matéria-prima para uma série de drogas, né? Então, isso acontecia. No caso da Síria, tinha o laboratório de finalização dessa droga, tá? E, inclusive, um relatório recente do Observatory of Political and Economic Networks sugere que o Captagon ele gerou um pouco mais de 7,3 bilhões de dólares na Síria e no Líbano entre 2020 e 2022, né? O que em reais dá aproximadamente, depende do momento, né, 44 bilhões de dólares, 44,2 bilhões de dólares, de reais, melhor dizendo, nesses 3 anos. Só em 3 anos de análise, 20, 21, 22, mais de 44 bilhões de reais. Então, uma quantidade gigante de movimentação, tá, de droga. Não é à toa que estão considerando a Síria até então o maior o estado, né, narcotraficante, o maior estado narcotraficante do mundo. Analistas também apontam que Assad usava a ameaça, uma série de questões, tá, para poder usar o Captagon. E detalhe importante, ele vinha alimentando esse produto, o Captagon vinha alimentando uma epidemia mesmo de abuso de drogas por parte de alguns soldados, por parte de ricos do Golfo Pérsico, de toda aquela região ali do Oriente Médio, estava se alastrando. Alguns países já estavam, inclusive, preocupados, tá, com todo esse avanço da droga, né? Isso aqui é um dos locais do pessoal mostrando, né, a apreensão das drogas. Isso, inclusive, aqui, ó, já é um outro caso de um porto no Líbano, o pessoal, isso é laranja, tá? E o pessoal escondendo as drogas na laranja, dessas laranjas. Então, o que acontece? Deixa eu só trocar aqui o laboratório de drogas em escala industrial ficava próximo a esse, né, ficava próximo à estrada principal do limite oeste de Damasco. Provavelmente era a M5, tá? A M5 é a principal rodovia da Síria. E, primeiro, só para deixar, o que é Captagon? Afinal, o que é Captagon? Porque é tão... Essa foi uma droga, Captagon com C maiúsculo, tá? É uma marca registrada de um laboratório. Medicamento com prescrição médica, semelhante a alguns medicamentos para quem tem TDAH, tá? Só que tem um detalhe, ela foi proibida na década de 80. Até então, o pessoal que tinha TDAH, alguns desses transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, utilizavam esse medicamento, só que se comprovou que era um medicamento viciante, então tiveram que mudar. A marca original era fabricada na Alemanha na década de 60, mas a versão ilícita, com C minúsculo, tá? Ela pode variar um pouco a sua fórmula, porque evidentemente vai depender do laboratório e da presença de algumas matérias-primas naquele momento. Então o Captagon tem efeito semelhante ao de anfetaminas, aumenta a dopamina no cérebro, aumenta a sensação de bem-estar, prazer, euforia. Por isso que os soldados utilizam, tá? Muitos soldados utilizavam, e também muitas pessoas usam, melhor dizendo, como drogas recreativas. Então esse estimulante sintético, ele é chamado de coragem. Olha o termo que é usado, é coragem química, é o termo que é usado, tá? Isso em algumas guerras foi utilizado. Acredita-se que na guerra, isso aí são suposições, tá? Na guerra Irã-Iraque, que morreu por volta de 1 milhão de pessoas, tá? Por volta de 1 milhão de pessoas lá no final dos anos 80. Acredita-se que
muitos soldados utilizaram essa droga, tá? E detalhe, como é uma fabricação relativamente simples e barata, facilita muito o comércio ilegal, né, de toda essa droga. Então, a movimentação gigante da família Assad. E aí vem um detalhe importante. É de longe, como eu falei, o produto mais vendido no país. Imagina só o ponto que vai chegar. Inclusive, existe uma série de preocupações agora, que é o seguinte: começando a se preocupar, alguns analistas, algumas pessoas, né, um pouco mais sérias, começaram a se preocupar o seguinte: beleza, o país, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que se reorganizar de alguma forma, tá? Vai se chegar a um certo equilíbrio, do mesmo jeito que aconteceu lá há 11 anos atrás, quando houve o estopim da revolta civil, da morte de milhões de pessoas que tiveram que sair do país, uma quantidade gigante de pessoas que tiveram que sair do país. Então vai se encontrar um equilíbrio. E essas pessoas vão viver de quê? Primeiro, toda a infraestrutura de guerra, de defesa e de ataque está sendo destruída por Israel, não existe mais. Algumas possíveis tecnologias que poderiam ser transmutadas para o bem, também para o bem, de certa forma, é utilizado para o mal, digamos assim, né, entre aspas, que poderia ser utilizado para o bem, também foi destruído junto, tá? Então toda a infraestrutura da Síria foi destruída nesse sentido. O braço mais forte econômico do país é a droga, que vai ser, né, segundo a Audiolane, vai ser encerrada toda a operação, tudo que acontece. Vai ser destruído, não vai mais produzir. E o país vai viver de quê? Existe o rio Eufrates, tá? Que é quem sustenta toda a estrutura. Vou até abrir aqui o mapa. Abrindo o mapa aqui, só para você entender o contexto aqui. Deixa eu mudar aqui de tamanho. Assim fica melhor de se visualizar. Então vamos lá, só para tentar entender aqui o contexto. Tudo isso que você está vendo aqui, tá? É o rio Eufrates cortando a Síria. Então essa região da Síria, toda essa região, ela é relativamente agriculturável, digamos assim. Existe toda uma estrutura, beleza, mas é uma região bem específica. Tecnologicamente, não existe grandes avanços tecnológicos aqui na região. É uma região de conflito, entre os curdos que ficam nessa região mais ao norte aqui, tá? Toda essa região aqui, ó, o pessoal chama o chifre o chifre da Síria, né? Que é essa região aqui são de curdos, tá? Curdos estão presentes. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Então aqui, ó, tá o rio aqui cortando todo o trajeto do rio aqui. E toda essa região aqui é uma região que já é limítrofe dos curdos. Então os curdos estão aqui nessa região. Existem bolsões de pequenos levantes de Estado Islâmico que ficam aqui, dos quantos vêm aqui para cima. Existe uma pressão aqui ao norte de indivíduos pró-Turquia. Existe também aqui alguns indivíduos pró-Turquia que vêm para cá. Tem todo um conflito que está se desenrolando. Então é um momento ainda muito difícil para a Síria, nesse momento ainda. Supondo que vai se estabilizar mais cedo ou mais tarde, alguém vai começar a tomar conta. Mas aí todas as outras cidades aqui que são mais populosas aqui na região precisa dar um jeito, o pessoal vai precisar começar a produzir alguma coisa. Aqui essa região que agora supostamente Israel meio que está tomando conta, é uma região de agricultura também muito forte, tá? Então o país hoje basicamente sobrevive da agricultura e aí precisam encontrar outros meios, porque já que toda essa questão do regime Assad, né, que destruiu tudo, basicamente o país passou a sobreviver única e exclusivamente com o império das drogas. Detalhe, se sabe que inclusive Assad tem na sua conta, vamos só repetir aqui em termos de bilhões de dólares, cadê? 7,3 bilhões de dólares
na Síria e no Líbano. Só que se sabe que Assad tem valores bem maiores do que esse na sua conta. Porque aí, lógico que, do mesmo jeito que ele se envolvia com o Captagon, ele se envolvia com outros tipos de produtos, outros tipos de crimes, tá? Não só ele, a família, né, como um todo, terminava utilizando outros produtos, outras substâncias nas negociações. E o fato é que Assad agora está do lado da Rússia, Maher, né, os irmãos Assad, no caso, estão para lá, grande parte da família foi para a Rússia. Houve uma movimentação financeira recente, inclusive, um pouco antes do dito golpe, entre aspas, acontecer. Foi movimentado, o próprio Bashar al-Assad chegou aí, Maher também chegou aí, e movimentaram cerca de 300 milhões de dólares para comprar apartamentos, comprar toda uma infraestrutura lá em Moscou. Na verdade, acho que eu vi pessoal falando Rússia, não sei se exatamente foi em Moscou, tá? E aí depois teve toda essa cena que parece coisas de filme mesmo, né? Que, para ter uma ideia, nem o irmão Maher sabia, segundo os informes, que Bashar estava indo para a Rússia. O negócio foi tão secreto que poucos sabiam de tudo que estava acontecendo, né? Maher, existia um plano B e Maher, na verdade, um tipo de plano C, e Maher seguiu sem se comunicar com o irmão. E também informes que chegaram lá. Não tem imagens, tá? Tudo isso são interlocutores russos que ficam dizendo todas essas informações, mas não se sabe mais detalhes, tá? O mesmo acontece com toda essa movimentação financeira. Isso é uma coisa meio que oficial, que foi 7,3, mas oficiosa, digamos, vai superar e muito esse valor, com certeza, tá? Então é isso, essas são as informações sobre o império da droga da família Assad.